Doutor Daniel, veio a gestação, atrapalhou todo o meu corpo e hoje a minha mama me incomoda pra caramba. Perdeu muito volume, murchou, tá com aquele aspecto caidinho. Eu gostaria muito de recuperar um pouco da minha autoestima através da minha mama, só que eu tenho muito medo, tenho sim muito receio do pós-operatório. Se você se vê um pouco nessa história, gostaria de melhorar ali o seu decote, rever um pouco da sua autoestima que foi perdida ali, principalmente depois da gestação, senta aí, curta, compartilha esse vídeo que a gente vai falar justamente sobre as mastopexias e o que a gente consegue sim fazer de diferente por você no que, digamos, toca a recuperação pós-operatória. Obviamente a gente está falando, na imensa maioria das vezes, aquela cicatriz em T, certo? Aquela cicatriz que vai na parte do sulco da mama, vertical e ao redor da areola. Qual que é o ponto, falando especificamente em cicatriz, você que tem medo de cicatriz, ponto de variação, né? No caso de uma mastopexia para outras, normalmente é o componente horizontal, é o que vai no sulco da mama. Normalmente o componente vertical em volta da areola, eles não variam muito. Então, normalmente o que pode variar e o que deve variar no caso das mastopexias é o comprimento da cicatriz horizontal. Então ela pode ser um pouquinho maior, se você tiver uma mais volumosa, de base larga, ou ela pode ser um pouquinho menor, ou eventualmente em algumas situações, uma mastopexia em L, né? Ao invés de você ter o componente do meio, você tem o componente lateral. O que é interessante, o que a gente tem adaptado recentemente, em algumas técnicas que nos ajuda muito em dois aspectos. Reduzir esse componente horizontal da cicatriz da mastopexia, e outro, digamos, reposicionar melhor essa areola com mais segurança para esse tecido, é justamente o que a gente chama de short scar, cicatriz curta, digamos, fazendo a tradução do inglês, certo? A técnica do short scar, ela nos ajuda a encurtar um pouco mais esse componente horizontal e nos ajuda também a elevar, ascender a areola, digamos, nos ajuda a reposicionar melhor o tecido mamário e naturalmente nos livra de uma cicatriz muito longa nesse componente horizontal, comentei com vocês, que é o que varia normalmente nas mastopexias. Então, assim, o que é fundamental no caso da técnica, ó, você conversar com o seu cirurgião, entender o que ele está propondo a fazer, enfim. Normalmente, o cirurgião que vai utilizar bem o short scar, ele vai utilizar um implante abaixo do músculo, fundamental o implante abaixo do músculo, justamente para nos dar mais estabilidade para esse implante e mais liberdade para o cirurgião trabalhar o tecido mamário durante a cirurgia. E aí, justamente, a gente vai conseguir reduzir um pouco mais esse componente horizontal da cicatriz. Muitas vezes, esse componente horizontal, ele vai reduzir ali 2, 3, 4, 5 centímetros, às vezes mais, dependendo da situação. Mas ainda assim vai ter uma certa variação, óbvio. Pacientes de mama de base mais larga vai, digamos, ter uma cicatriz horizontal um pouquinho maior. E pacientes de base mais estreita, mas uma mama menorzinha, vai ter uma cicatriz menorzinha. Agora, especificamente em relação ao pós-operatório, à recuperação, principalmente para mamas mais leves, a gente trabalha já com a ideia de recuperação rápida para as mastopexias. Antes a gente considerava aí um pós-operatório em que o paciente ficaria com os braços mais limitados por um mês, muitas vezes, 20 dias, muitas vezes. Hoje, mesmo nas mastopexias, a gente considera uma recuperação mais rápida, em torno de 7 dias, muitas vezes. Se é uma mama mais leve, eventualmente até antes 5 dias, tá? Justamente depois que a gente incorporou alguns conceitos da prótese de mama com recuperação em 24 horas, que é uma outra técnica para aumento mamário, em que a gente libera os braços no dia seguinte. No caso das mastopexias, quando a gente incorpora algum desses conceitos, a gente consegue sim entregar uma recuperação melhor também nas mastopexias, também eventualmente nas mama-redutoras, também eventualmente nas mama-redutoras com prótese, por exemplo. É sempre importante você conversar bem com o seu cirurgião para entender, né, dentro da técnica que ele está, digamos, utilizando ou lhe indicando, as limitações, vantagens e desvantagens. Mas hoje sim a gente consegue uma liberdade maior e melhor no pós-operatório, principalmente utilizando alguns conceitos chave. Evitar implantes muito grandes, no caso do uso de implantes, muitas vezes evitar descolamentos desnecessários na mama. Também utilizar os conceitos do short scar para facilitar o reposicionamento dos tecidos mamários.
Isso tudo vai nos ajudar e, eventualmente, alguns exercícios no pós-operatório vão sim nos ajudar a entregar uma recuperação melhor nas mastopexias para os pacientes, para as mamães que tiveram um impacto negativo, o que é muito comum, das gestações na anatomia da mama, certo? Então você aí que está considerando, pensando na possibilidade de fazer uma cirurgia de mastopexia, redução mamária e que pensa na possibilidade de ter sim algum desses benefícios, ou converse com seu cirurgião sobre esta alternativa, sobre esta técnica e, obviamente, caso considere vir a uma consulta, vai ser um prazer, mesmo consulta online, receber vocês aqui em Londrina, certo? Para saber um pouquinho mais, só clicar aqui abaixo nas descrições, na descrição vai ter o link de acesso à consulta online. Me siga também nas demais redes para a gente sempre poder trocar ideia. Para vocês no próximo vídeo. Valeu!